Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje nesse lugar maravilhoso que é o Clube Ítalo Brasileiro para descomplicar os seus eventos. Meu convidado, gente, entrevistado, é o meu eterno presidente, Dr. Alencar Ferrugini. Ele foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial, Registral e Condominial da OAB do Estado do Espírito Santo em 2021. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Tudo bem, doutor Alencar? Seja bem-vindo. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Marla? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês e agradecer também a oportunidade de passar um pouco para a população capixaba as peculiaridades na compra e venda de imóvel, seja na planta ou não. Isso aí, gente. Então aguardem aí, porque essa entrevista vai ser super importante aí para você que está em casa querendo comprar um imóvel na planta ou não. O doutor Alencar vai estar falando um pouquinho aqui da segurança, né? Quais são as orientações para você que está em casa querendo fazer a compra desse imóvel. E para completar o nosso time de hoje, estou aqui com essa maravilhosa, a doutora Marla Camilo, que é tabeliando o cartório de Vitória. Tudo bem, Marla? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. E é uma honra estar aqui com o doutor Alencar Ferrugini. Isso aí, gente, é um dia super especial, até que enfim o doutor Alencar veio aqui no meu programa para descomplicar aí com vocês. Doutor Alencar, fala um pouquinho aí da segurança aí, quais são as orientações que você pode estar dando para quem está em casa querendo comprar um imóvel ou na planta ou não? Vamos lá, Sandra, a gente costuma muitas vezes passar para as pessoas o que realmente ela procura, né? Se ela quer comprar o imóvel na planta ou não o imóvel na planta. Então a gente divide os problemas, né, tendo em vista a experiência que nós temos no nosso escritório, em imóveis que foram comprados em fase de construção e imóveis que não foram comprados em fase de construção. Imóveis, vamos falar primeiramente sobre os imóveis em construção, tentar falar de uma forma bem rápida. Imóveis comprados em construção são aqueles imóveis cujo existe a possibilidade da pessoa assinar um contrato de promessa de compra e venda junto à construtora e, nos casos mais peculiares, no caso mais genéricos, desculpe-me, a construtora e a pessoa assinam um contrato, né, junto à instituição financeira, no sentido de adquirir de forma definitiva aquele imóvel para ela, depois de emitido o habite pela construtora. Alencar, quais são os problemas que podem acontecer em cima disso aí? Primeiramente, a construtora, que é o quê? É importante que as pessoas vejam qual é a construtora que elas estão comprando. É muito comum na região da Grande Vitória, principalmente em Vila Velha, construtoras que iniciaram obras ou sequer iniciaram as obras e, infelizmente, vieram a falir. Então, existe uma quantidade significativa de pessoas que compraram imóveis e hoje ficaram a ver navios porque a construtora recebeu parte do dinheiro adiantado e efetivamente sumiram os proprietários e a empresa veio a quebrar. E, doutor Alencar, a gente está aqui com a Marla, né, a doutora Marla, é possível a gente saber, né, doutora Marla, junto ao cartório, fazer uma certidão? Como é possível quem está em casa descobrir essa incorporadora, ou essa construtora, quem está vendendo imóvel, quem fez a construção? Como é possível descobrir isso, doutor Alencar? Olha, é uma questão bem difícil, porque ninguém sabe quanto que tem no caixa da construtora. Ninguém fica apresentando o caixa de construção. Mas o que a gente sempre busca passar para os nossos clientes, caso ele venha comprar um imóvel na planta, é procurar saber o histórico da construtora. Qual é o histórico da construtora? Quantas obras ela já realizou? É uma construtora de caráter sólido? É uma construtora
que vem trabalhando no mercado por um período significativo, então a gente não consegue identificar as características econômicas da construtora, mas a gente consegue entender pelo histórico dela a possibilidade dela entregar uma obra sem qualquer espécie de dor de cabeça quando se trata da construção em si para o consumidor, para o adquirente do imóvel. Interessante, né, doutora Marla? Inclusive tem a questão do due diligence, doutora Alencar. Poderia falar um pouco sobre isso? Due diligence é uma que a gente chama a prática que, na época que eu fui, né, fui presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Estado, era muito falado entre os profissionais, né? Que é analisar todo o contexto contratual, as partes contratantes e também o objeto do contrato em si para verificar se existia algum risco na aquisição ou não, né? É uma questão bem delicada. A gente a pratica mais em imóveis já prontos. Mas, acima disso, a gente entende que o due diligence não é meramente a análise das partes ou do objeto, mas também das questões endocontratuais, aquilo que está no contrato em si. Exemplo, um caso muito simples que aconteceu recentemente, o famoso IGPM+1. Poucas pessoas que compram imóveis na planta sabem que, quando é emitido o habite-se, entre o habite-se e a individualização da matrícula, a Marla sabe disso muito bem, leva-se aí um período significativo. E aí, antes do habite-se, a pessoa paga o CUB, custo unitário básico, que é emitido pela construção civil, pelo Sindicato da Construção Civil no nosso estado. Após o habite-se, IGPM+1. No imóvel, para você ter ideia, Sandra, antes na época da Covid, um imóvel de R$500 mil, quando virava a chave contratual de habite-se, saía a pessoa do CUB e ir para o IGPM+1, onde o IGPM estava girando a casa dos 3% ao mês. No imóvel de mais 1%. No imóvel de R$500 mil, onde a faixa aquisitiva, né, de valores mensais da renda familiar da pessoa que adquirir era 20 mil, só para vocês terem ideia, IGPM+1 de 4% em cima de um imóvel de R$500 mil era exatamente o salário da família inteiro. Então, uma falta de análise endocontratual para saber a previsibilidade de um risco desse, falta na hora da pessoa adquirir imóvel na planta. E estou aqui, gente, com o nosso entrevistado maravilhoso, doutor Alencar Ferrugini, que ele foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Estado do Espírito Santo em 2021. Ele é advogado e também corretor de imóveis. Estamos falando um pouquinho aqui sobre as questões, né, da segurança na compra e venda de imóvel na planta ou não. Então, aguardem aí, eu vou chamar um break comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. E estamos de volta com essa entrevista aqui super importante com o doutor Alencar Ferrugini, que ele é advogado, corretor de imóveis, para descomplicar o assunto da compra e venda de imóvel na planta ou não. Quais são as orientações que você em casa deve ter? Então, bora descomplicar, doutor Alencar? Quais são aí os outros requisitos para quem está em casa aí saber, né, e ter essa segurança nessa compra, hein? Vamos elencar um que as pessoas não analisam, é o que eu disse a vocês, é comum, né? Até brinco, a gente brincava entre os colegas advogados, que a pessoa vai comprar um imóvel, né? Ela vai comprar uma roupa, ela verifica se a roupa tá suja ou tá rasgada, vai comprar um carro, verifica se tá arranhado. Vai comprar uma fruta, vê se tá podre. Vai comprar um imóvel, a pessoa não procura saber. Vai lá e assina, porque assina muito na emoção. Então é importante o cidadão, antes de comprar um imóvel, entender o que ele está comprando. Uma coisa que acontece muito, e isso gera um problema muito à frente depois da aquisição, porque eu costumo dizer, antes a relação da pessoa com o bem não é no ato da assinatura, ela se inicia ali, ela vai percorrendo durante todo o período que ela vive no imóvel. E por que eu estou falando isso?
Uma coisa que falta ao adquirente no ato de comprar, e eu costumo bater nessa tecla, peça para o seu corretor de imóveis ou peça para a construtora apresentar a vocês um memorial descritivo. Desculpa, memorial descritivo não, a minuta da convenção de condomínio, que vem, é um pré-requisito, né, para você realizar uma incorporação, ter a minuta de condomínio. Para que isso? A pessoa que adquire imóvel, ela só vai descobrir as regras do condomínio que ela bota o pé lá dentro. E aí ela é surpreendida. Existe um caso muito peculiar aqui no estado, para vocês terem ideia, aonde um condomínio tinha na convenção dela condições de execução das suas tarefas que não poderiam ser realizadas uma vez que existiam 2 torres e só foi entregue uma. E como é que faz com a outra? Entendeu? Ah, Alencar, é obra faseada. Não é bem assim. Porque a previsibilidade era de entregar as 2 torres de uma vez só. E para exercer qualquer função precisava dos votos das 2 torres ou decisão dos síndicos das 2. Como é que faz? Então, é importante com que as pessoas entendam as regras de convivência dentro do seu condomínio na hora que ela assina na planta. E entender o que vai acontecer lá. Porque os grandes problemas nas relações condominiais, que a gente também trabalha com isso, é exatamente as pessoas não entenderem as regras de condomínio. Inclusive, até faço observação, né, já entrando nesse mérito, existem vários condomínios que têm a minuta, mas também não foi registrada. Não, tem minuta, não foi registrada. Aí é um problema na hora de executar, de aplicar multa, né? Enfim, então é uma gama muito grande aí para você que está em casa, ficar atento a essas nuances, né, doutora Marla? Outra questão interessante é a questão estrutural. Eu, por exemplo, eu prefiro casa, porque eu sei que eu mesma vou mexer na minha casa, a estrutura, eu sei que eu contratei um especialista. E uma pessoa que vai comprar um imóvel dentro de um condomínio, vamos supor, com 4 torres, qual é a garantia de que o vizinho realmente está respeitando na hora de fazer uma reforma ali? Eu vejo muita gente querendo integrar todos os cômodos, né? Quebrando parede, não corre nenhum risco assim, se não... Marla, você está falando dos maiores problemas que existem dentro dos condomínios. Então, excelente pergunta, por sinal. Vou te falar uma coisa. É muito comum quando a pessoa vai quando ela vai morar dentro da sua unidade residencial, querer fazer alterações dentro da sua unidade, né? Então, o que acontece? Existem vários casos que aparecem para nós, onde o síndico, ele inclusive, né, as pessoas brigam com o síndico, acham ruim com o síndico, porque o síndico exige com que a pessoa contrate um engenheiro, que é um responsável, para emitir um RT, né, uma nota, né, um projeto, para poder fazer a alteração na unidade. Então, quando a pessoa faz uma alteração, por exemplo, é muito comum você ver a pessoa quebrar uma parede para fazer uma bancada. Tem gente que quer quebrar uma parede para fazer uma bancada entre a cozinha e a sala. É o básico. É o que mais tem, né, Tolencar? É o que mais tem. Só que aquela parede é a sustentação, quiçá, de todas as outras unidades que estão acima dela. Mas é muito comum com que alguns edifícios sofram avarias sérias, exatamente pelo fato de que uma unidade, de repente lá o 102, fez uma alteração, quebrou uma parede. Existem casos que a gente descobriu que o prédio estava começando a entortar porque a primeira unidade havia quebrado uma parede inteira para interligar a sala para o quarto. Então, o que eu digo ao adquirente da unidade que vai morar na unidade, né? Verifique se sua unidade residencial tem condições de fazer a alteração com a aprovação de um profissional encarregado. Não faça alteração simplesmente porque você quer. Isso não serve somente para você. Verifique se o seu colega, seu vizinho, está fazendo isso também. E fale para o síndico, porque não é faculdade do síndico aplicar uma sanção para esse morador. É dever dele. Por quê? Porque isso pode causar um prejuízo de forma significativa a toda a estrutura. Isso se não causar mortes, né? Se vier a cair essa estrutura. Muito isso sério. Aí, gente. Então, ó, você síndico, fica o alerta. Você condômino também, né? Procure aí saber juntar o síndico, né, doutor Alencar? Fica o nosso alerta aqui. Então, ó, bora descomplicar com essas informações super importantes. Eu agradeço a sua vinda aqui, né? O nosso eterno presidente, porque vai ser meu eterno presidente, gente. Tenho um carinho muito grande pelo doutor Alencar. Já fui. Eu com certeza quero que o doutor volte aqui mais vezes para descomplicar vários assuntos tão importantes aqui no ramo imobiliário, assim como a doutora Marla, que é uma querida aqui minha, que está aqui sempre. Eu quero juntinha comigo aqui para descomplicar, e, gente, várias informações aí no cartório, né, doutora Marla? Muito obrigada, doutora Sandra. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez e sempre que precisar estou aqui à disposição. Isso aí, gente. Então, ó, bora descomplicar.
Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio em pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. Tá abrindo o seu negócio? Tá precisando aparecer? Precisando divulgar o seu produto? Rogiedre Produções. Estou aqui com essa maravilhosa doutora Marla Camilo, que ela é tabelião do cartório de Vitória. Tudo bem, doutora Marla? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, doutora Sandra. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez aqui no programa Descomplica. Isso aí, bora descomplicar hoje, então, falando um pouquinho sobre ata notarial? Isso mesmo, ata notarial para provar estado de conservação de um imóvel. Isso aí, gente. Sabe aquele contrato de locação que você precisa fazer aquela vistoria inicial e a final? Pois é, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre essas questões para você descomplicar e fazer uma ata notarial. Olha, traz muita segurança, né, Marla? Isso aí, você fazendo essa ata notarial por meio de um cartório de notas, você consegue dar uma fé pública para o documento da sua locação. Por exemplo, você esqueceu também de fazer essa vistoria e agora que você foi buscar a chave do teu imóvel, você verificou que o imóvel está totalmente deteriorado, é importante você entrar em contato com o cartório de notas para que faça essa ata notarial e você possa provar todo esse prejuízo que você teve com relação a esse estado de conservação, que na verdade não teve estado de conservação nenhum com relação ao imóvel. Verdade, gente. Geralmente as imobiliárias, né, doutora Marla, até mesmo o locador que não está aí amparado por uma imobiliária tem certo tipo de problema na vistoria e não sabe lidar com essa situação, né, na prática em si. Então, fica a dica aí da doutora Marla. E o que a pessoa precisa, doutora Marla? Ela entra em contato com o cartório de notas e esse cartório vai agendar uma data para que o escrevente possa ir até o imóvel e fotografar as imagens de todo o local. É importante, inclusive, que até a própria imobiliária utilize desse documento, porque quando se apresenta um documento desse em juízo, existe a fé pública do tabelião. E o juiz, quando vem o documento de um cartório, ele sabe que realmente aquilo não teve manipulação nenhuma naquelas imagens e ele não vai exigir tantos documentos a mais quando aparece assim imagens apresentadas pelo particular. Doutora Marla, então quem está em casa, né, tem os seus contratos, né, locatícios, às vezes o locador não está amparado aí por uma imobiliária, né, mas a gente está citando aqui inclusive as imobiliárias e o locador em si, eles podem levar o que lá para registrar essa ata notarial? É importante entrar em contato com o cartório de notas e agendar uma data, porque aí o escrevente vai até o local e vai fotografar tudo que se encontra ali ou não se encontra mais naquele lugar. E é importante também que as próprias imobiliárias se utilizem dessa ferramenta, porque tendo a fé pública do tabelião é mais fácil de se fazer prova no Poder Judiciário. Interessante, viu? Nem eu sabia que o cartório ia ao local fazer as imagens e o registro, né, das fotos. Até então eu estava achando que nós levaríamos essas fotos até o cartório. Também pode ou é mais interessante o próprio cartório ir no local, doutora Marla? Se você levar essas fotos até o cartório vai informar que você apresentou essas fotos, mas o cartório não pode comprovar em documento de uma ata notarial de que eles estavam ali naquele imóvel naquele momento e principalmente se aquele imóvel realmente é o imóvel que você está falando. Então, se leva as imagens, o cartório só vai falar que você naquela data apresentou aquelas imagens. Se você pede para o cartório ir até a tua residência, o teu imóvel locado, o cartório vai comprovar que naquela data, naquele momento, era daquela forma que estava o estado de conservação do imóvel. E importante, o cartório que você tem que entrar em contato é o cartório de onde está localizado o imóvel. Perfeito. Viu, gente? Como a doutora Marla descomplicou essas informações importantes aí, são detalhes que na prática faz muita diferença. Então, bora descomplicar.
Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no Descomplica Condomínios com a doutora Késia Barbosa, especialista em direito condominial, para falar um pouquinho aí sobre a questão da previsão orçamentária, que é um assunto tão importante e para mim é o coração aí do condomínio, né? Não, doutora Késia? Seja bem-vinda. Bora descomplicar hoje a previsão orçamentária? Bora! Isso aí, doutora, como a senhora mesmo disse, a previsão orçamentária é o coração do condomínio, é o que garante a manutenção e a valorização do prédio, porque é onde o condomínio vai, os condôminos vão saber para onde está indo o dinheiro dele, é a receita, né? Porque o condomínio é o quê? É rateio de despesas, ele não visa lucros. Então a previsão orçamentária visa ratear as despesas de um condomínio. E principalmente para a manutenção do próprio condomínio, né? Para a valorização aí do nosso imóvel. Então fica a sugestão aí, vocês condôminos, viu o edital lá de previsão orçamentária, se possível, vá para a reunião ou, né, o proprietário pode estar inclusive outorgando aí procuração para o locatário, né, ou para quem aí de sua responsabilidade, de sua confiança para participar da assembleia mesmo, né, de previsão orçamentária. E qual a sugestão que a doutora dá aí para os síndicos? Então, é que faça a previsão anualmente conforme reza a convenção de seu condomínio. Mas nada impede o condomínio, chama a assembleia no meio do ano e rediscuta a previsão orçamentária caso as contas não estejam fechando. Porque o condomínio não pode utilizar o seu fundo de reserva para pagamento de despesa ordinária. O condomínio tem que fazer uma previsão orçamentária adequada para as despesas comuns do condomínio. Isso também evita que o síndico convoca a Assembleia para deliberação de cota extra para pagamento de 13º, férias e funcionários. Por isso a importância de uma previsão orçamentária ser feita anualmente. Isso aí, ó. Então fica a nossa sugestão aqui para você, síndico, né? Não use o fundo de reserva para pagar essas contas aí do dia a dia do condomínio, né? Se você está se sentindo um aperto aí em relação às contas do condomínio, que a gente sabe que veio pandemia, né? Tudo apertou, muita gente ficou inadimplente. Então, nada melhor do que você descomplicar aí chamando uma assembleia extraordinária para discutir sobre esses assuntos, inclusive sobre a questão aí do laudo de inspeção predial também, que vai pesar um pouquinho aí no condomínio. Então, síndicos, né, faça aí uma assembleia específica para isso, né, doutora Késia? Isso aí. No plano de manutenção entregue pela construtora, né, no ato da instalação, ele elenca alguns itens obrigatórios de manutenção. O síndico, tentando incluir isso na previsão orçamentária, vai arrecadar fundos, evitando cotas extras altíssimas quando ocorrer problemas na fachada, problemas na parte interna do condomínio ou na piscina. Então, porque não é corriqueiro o síndico pegar o plano de manutenção e colocar esses itens na previsão orçamentária. É uma sugestão que se coloque a partir de agora, principalmente os condomínios aqui do município de Vitória, que vão ter algumas manutenções a serem feitas, porque evita que o condomínio sofra com cotas extraordinárias altíssimas, né? Isso aí, gente. Então, ó, bora descomplicar. Oi, gente, e aí, vamos descomplicar? Hoje estou aqui com a Sabrina Leonel, falando um pouquinho do laudo de inspeção predial, um projeto de lei aí que está sendo descomplicado. E ela vai falar um pouquinho aqui sobre esse projeto. Tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda. Tudo bom? É assim, com muita honra que eu venho aqui contar um pouquinho desse projeto que foi apresentado pelo Maurício. O Maurício me procurou lá na Câmara, justamente nessa intenção de descomplicar a vida dos moradores de Vila Velha. Então, assim, a intenção é que o morador possa comprar o seu imóvel e que ele possa ter a segurança de não ter um problema futuro, uma bomba relógio aí que pode explodir a qualquer momento. E para descomplicar aqui, junto com essa entrevista maravilhosa com a Sabrina, eu trouxe o nosso integrante aqui, o Maurício Ceoto, que é engenheiro e perito civil. Tudo bem, Ceoto? Prazer mais uma vez estar com você. Eu que agradeço, então bora descomplicar. Sabrina, conta um pouquinho pra gente aqui, o que você pode falar um pouquinho desse projeto de lei tão importante aqui para todos nós, né? Do município de Vila Velha e de outras pessoas que queiram também mudar aqui para o município. Então, eu hoje estou vereadora no município de Vila Velha. A intenção desse projeto é justamente dar uma segurança jurídica para esses moradores que estão comprando seu primeiro imóvel. A intenção não é só ficar em Vila Velha, tá? A gente tem a intenção aí de estar rodando todo o estado e divulgando esse projeto. Assim que ele for aprovado na Câmara Municipal de Vila Velha, nós vamos usar ele como piloto e rodar aí o estado, porque a gente acredita que isso não é uma segurança só para Vila Velha, é para todo o estado. Isso aí, a gente sabe, né, que esse laudo de inspeção predial, principalmente, né, o Ceoto está aqui no programa, a gente sempre reitera isso, a questão da segurança e também da valorização do imóvel, né, Maurício? Exatamente. Seria importante, aproveitando a presença da Sabrina,
que ela nos relatasse a situação de uma contribuinte que a procurou na Câmara com problemas seríssimos e que esses problemas foram parcialmente sanados, né, ou foram identificados, constatados e recomendados por um laudo de inspeção predial. Por favor, Sabrina. Então, uma moradora teve lá na Câmara Municipal me procurando. Na verdade, ela estava na recepção pedindo socorro, porque o apartamento, o único bem que ela comprou, investimento que ela fez de uma vida toda, estava apresentando várias rachaduras, infiltrações, e ela não sabia mais para onde ir. E aí ela teve no Ministério Público, onde passaram que ela precisava de um laudo, ela precisava de vários documentos que ela não tinha. E aí, com a ajuda do Maurício, novamente, Maurício, como sempre, né? Maravilhoso, ele foi e ajudou essa moradora. Então, assim, com a ajuda do Maurício, hoje ela ingressou um processo no Ministério Público, uma vez que a empresa que construiu, a construtora, né, se isentou de qualquer responsabilidade, então passou ela para frente, e aí ela está no Ministério Público, e lá ela está tentando resolver um problema que, com o laudo de inspeção predial, a gente espera não ter mais esses problemas em Vila Velha, que esse laudo ele possa dar segurança e que a pessoa possa usufruir do único bem que ela guardou o dinheiro a vida toda para poder construir, enfim, e realizar aquele sonho. Importante ressaltar que normalmente esse imóvel é sempre o sonho da vida do adquirente, né? Na grande maioria das vezes, né, em função, obviamente, da vida de cada um deles, vai ser um único imóvel, né? E ter esse imóvel perdido, depreciado, comprometido por qualquer situação é sempre muito triste, e é exatamente isso que o laudo vai nos trazer, né? A segurança da constatação de todas aquelas patologias e a recomendação das soluções técnicas e também da orientação jurídica, né? Que é sempre através de um advogado. Isso aí, gente. Viu a importância, então, desse projeto de lei aí que está saindo, está no forno, né, Sabrina? Para o município, né, e para nós moradores. Então gostaria que você deixasse uma mensagem aí, Sabrina, para o público que está em casa. Falar da importância de você, munícipe de Vila Velha, você morador do nosso estado, acompanhar os projetos de lei que estão na Câmara, enfim, participar, porque é a sua participação que faz com que nós possamos nos aperfeiçoar e trabalhar para vocês e por vocês. Então é isso, o projeto está em andamento, a qualquer momento vai para votação. E a gente precisa, sim, que as pessoas continuem acompanhando e que possam nos ajudar a mudar o nosso estado, o nosso município. Isso aí, gente. Gostaram da entrevista de hoje? Então bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV e toda terça, 5 horas da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá assisti-lo no app ESFlix e no nosso canal no YouTube. Programa Descomplica. Oferecimento Tec Propé. Conheça o passo a passo da sua pisada.